de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito. E neste 27º domingo do tempo comum, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos dirige a sua palavra, palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido hoje para reflexão é tirado da regra pastoral de São Gregório Magno, Papa do século VI da nossa era cristã. E o título que vem apresentado a nós para este trecho é o seguinte: o pastor seja discreto no silêncio, útil na palavra. Ouçamos então essa palavra da igreja que vem hoje para nós como catequese, como instrução, como ensinamento para o nosso crescimento. Seja o pastor discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente o que é reto. E segundo a palavra da verdade, absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor, mas por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem à vinda do lobo. O Senhor, pelo profeta, repreende esses tais, dizendo: cães mudos que não conseguem ladrar. De novo queixa-se: não vos levantastes contra, nem opuseste um muro de defesa da casa de Israel, de modo a entrardes em luta no dia do Senhor. Levantar-se contra é contradizer sem rebuços aos poderosos do mundo em defesa do rebanho. E entrar em luta no dia do Senhor quer dizer, por amor à justiça, resistir aos que lutam pelo erro. Quando o pastor tem medo de dizer o que é reto, não é o mesmo que dar as costas calando-se? É claro que se pelo rebanho se expõe, opõe um muro contra os inimigos em defesa da casa de Israel. Outra vez se diz ao povo pecador: teus profetas viram em teu favor coisas falsas e estultas, não revelavam tua iniquidade, a fim de provocar a penitência. Na Sagrada Escritura, algumas vezes os profetas são chamados de doutores, porque enquanto mostram ser transitórias as coisas presentes, manifestam as que são do futuro. A palavra divina censura aqueles que veem falsidades, porque por medo de corrigir as faltas, lisonjeiam os culpados com vãs promessas de segurança. Não revelam de modo nenhum a iniquidade dos pecadores,
porque calam a palavra de censura. Por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção, porque ao repreender revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não tem consciência. Daí Paulo dizer que seja poderoso para exortar na sã doutrina e para convencer os contraditores. E Malaquias: guardem os lábios do sacerdote a ciência e esperem de sua boca a lei, porque é um mensageiro do Senhor dos exércitos. Daí o Senhor a demonstrar por meio de Isaías: clama, não cesses, qual trombeta ergue tua voz. Quem quer que entre para o sacerdócio, recebe o ofício de arauto, porque caminha à frente, proclamando a vinda do rigoroso juiz que se aproxima. Portanto, se o sacerdote não sabe pregar, que protesto elevará o arauto mudo? Daí se vê por que sobre os primeiros pastores o Espírito Santo pousou em forma de línguas. Com efeito, imediatamente impele a falar sobre ele aqueles que inunda de luzes. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse texto tirado da regra pastoral de São Gregório Magno, Papa do século VI, nós vemos a exortação que faz São Gregório, sobretudo para aqueles que têm a vocação mais direta de ser pastor de outros irmãos, daqueles que entram para o ministério pastoral, para o sacerdócio cristão. No entanto, palavra que se estende também a todo batizado e toda batizada, porque é missão de todos nós evangelizar. É missão de todos nós levar o evangelho aos irmãos. É missão de todos nós animar na fé os desanimados. Por isso, nos exorta São Gregório que é preciso falar no momento que precisa falar, e é preciso calar no momento em que precisa calar. Aquilo que é necessário dizer não se pode omitir. Aquilo que é preciso silenciar não se deve proclamar. Em outras palavras, irmãos, é a exortação para termos o equilíbrio de pronunciar palavras de Deus, palavras que edifiquem, ainda que seja muitas vezes para puxar a orelha. São Gregório censura, e citando assim os profetas, aqueles que têm a missão de dizer a verdade, ensinar o caminho, censurar o pecado, e muitas vezes se calam, muitas vezes se omitem, porque não querem entrar numa situação difícil com a outra pessoa, porque não querem ser firmes com a outra pessoa, porque querem agradar em tudo. Não é assim, muitas vezes, que se comportam algumas pessoas que não querem dizer não para ninguém? Só dizem sim, 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 e muitas vezes esse sim, numa situação que é insuportável, que não pode ser dito sim, e mesmo assim, pessoas que estão mais preocupadas em agradar aos homens do que ao Evangelho,
continuam dizendo sim. E quantos não suportam ouvir o não? Que estão próximos da pessoa enquanto estão recebendo sempre um sim. Mas quando são censurados, quando são corrigidos, se tornam inimigos, e às vezes até dentro da igreja, infelizmente, se tornam inimigos porque não sabem ouvir o não que precisam ouvir, a censura que precisam ouvir. Pois bem, mesmo a censura é preciso fazê-la com caridade, com equilíbrio. Mas é preciso não omitir-se diante da verdade que precisa ser dita. Mas entenda, a verdade do Evangelho, não a minha verdade, porque também tem pessoas que querem impor aos outros a sua verdade e não a do Evangelho, que querem se impor sobre os outros com a sua verdade e não a da palavra do Senhor. É preciso dizer a palavra necessária e não se omitir. Mas é preciso silenciar quando a palavra que será pronunciada é a própria palavra e não a palavra do Senhor. Esse ensinamento nós aprendemos hoje. Que Jesus nos ajude, então, a alcançarmos sempre mais esse equilíbrio que nos faz ser pessoas da verdade, que não se omitem diante da verdade, mas pessoas que também sabem silenciar e sabem a maneira de dizer o que precisa ser dito, com caridade, com respeito e, acima de tudo, com sinceridade do coração. Neste dia do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, convido você a colocar-se comigo na presença da Mãe de Jesus, que é mãe nossa também, é mãe da igreja, é mãe da comunidade. Ela, que ao pé da cruz, recebeu João como seu filho, e por João foi acolhida como mãe, conforme a vontade de Jesus. Nos acolhe hoje também como filhos e deseja ser acolhida por nós como mãe. Confiemos então à Mãezinha do Céu nossos pedidos, preces e agradecimentos para que ela leve até o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo que tenha um domingo cheio de Deus. Que esse dia do Senhor seja realmente um dia de encontro com Jesus, através das pessoas, das situações que você terá de enfrentar no dia de hoje, seja um dia de uma verdadeira experiência do ressuscitado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.